E eu voltei para falar sobre o livro Sentimento do Mundo, de Drummond de Andrade. Esse foi o terceiro livro publicado de Drummond. Ele retrata coisas sobre o sentimento, um olhar político do mundo nessa época. Ele escreveu 28 poemas falando sobre isso, falando sobre o sentimento, do que ele via, das coisas da época que foi bastante difícil. Mãos dadas. Não sereis o poeta de um mundo caduco. Também não contrarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não sereis cantor de uma mulher, de uma história. Não direis suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela não distribui entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptados por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O poema Mãos Dadas, ele é uma utopia da solidariedade humana. Isso quer dizer que o quê? Que Drummond, como ativista dos direitos humanos, ele sempre visava solidariedade. E ele sempre tinha em vista em botar em seus poemas repassar essa solidariedade que ele ainda acreditava que podia existir no mundo. Como era um quesito da guerra, uma época de guerra, uma época problemática, uma época que não estava em paz, ele queria repassar um pouco disso, um pouco de que ainda poderia existir solidariedade no mundo. Solidariedade. Um pouco de dificuldade de falar essa palavra, mas, né? Ele visava e mostrar o olhar do coletivo, principalmente do coletivo e da solidariedade dos seus companheiros de ativismo. Oi, gente! A gente tá aqui gravando a segunda parte do vídeo. Vamos mostrar mais alguns poemas para vocês. Tá que cantar! Tá que cantar! Ei! Opa! O poema que a gente vai falar agora é o poema Inocentes do Leblon. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe uma grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Nesse poema, a gente basicamente vai se referir os inocentes como as pessoas que escolhiam ser inocentes, elas escolhiam ser cegas para ver o que estava acontecendo naquela sociedade, naquele tempo. Eles meio que fechavam os olhos para os acontecimentos. Então era uma referência de Drummond a essas pessoas. Ele fala, os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas. As bailarinas eram consideradas naquela época mulheres do mundo? Prostitutas. Prostitutas. Era uma referência. Trouxe bailarinas, no caso, as prostitutas, as mulheres que dançavam. Trouxe imigrantes, que eram exatamente as pessoas que vinham de outros países procurar uma vida melhor aqui. E muitas vezes acabava cada vez mais se decepcionavam porque não conseguiam, ou elas só faziam influenciar na questão da divisão de classes, porque elas chegavam aqui e acabavam na miséria e a divisão de classe ia cada vez mais aumentando. Trouxe uma grama de rádio que fazia referência à radioatividade, as coisas que podiam acabar com as pessoas daqui, com a vida daqui, por ser uma coisa perigosa, e também fazia uma alusão ao ataque dos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Então, Drummond fez essa referência quando ele fala dessa parte, e ele fala, os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, porque eles não literalmente fechavam os olhos para essas coisas e simplesmente estavam lá na praia, passando seu óleo suave na pele, enquanto estava isso tudo acontecendo e simplesmente esquecem. Então, é sobre isso que fala esse poema. Agora vamos recitar o poema Brinde no Juízo Final. Poetas de camiseiro, chegou vossa hora. Poetas de elixir de inhame e de tonofosfan, chegou vossa hora.
poeta do bonde e do rádio, poetas jamais acadêmicos, último ouro do Brasil. Em vão assinaram a poesia nos livros, em vão houve putsch, tropas de assalto, depurações. Os sobreviventes aqui estão, poetas honrados, poetas direto da Rua Larga. As outras ruas são muito estreitas, só nesta cabem a poeira, o amor e a light. Bom, Drummond está querendo falar que na verdade ele está elogiando, homenageando os poetas populares e criticando um pouco os acadêmicos. Ele fala sobre essa poesia que não fala só sobre temas nobres, essa poesia acadêmica que só fala sobre temas nobres, que a poesia não era só isso, que também era falar sobre temas cotidianos, sobre reflexão sobre a vida, sobre a morte, por exemplo. Não era só sobre esses temas nobres e temas bonitos, também era uma reflexão sobre as coisas simples, sobre as coisas banais. E o nome, inclusive, do poema, Brinde no Juízo Final, faz referência exatamente a esse tipo de poesia que sobreviveu. Que antes era considerada ridícula. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre o poema Indecisão de Meyer. Indecisão de Meyer. Jorgei cinemas um ao pé do outro. Por que não se afastam para não criar todas as noites o problema na opção e evitar a humilde perplexidade dos moradores? Ambos com a melhor artista e a bilheteira mais bela. Que tortura lançam no Meyer? Bom, ele quis dizer que é como se fosse no dia a dia. No dia a dia a gente tem que ter uma escolha. A gente sempre faz uma escolha no dia a dia. E quando ele fala do cinema, é que você tem meio que escolher o que está mais perto e o que está longe. Não. É isso? Não é isso não, gente. Desculpa. Quando ele dá o exemplo do cinema, é basicamente essa situação. Né? Eu vou naquele crush, se eu quiser uma coisa mais, né, uma coisa mais fofinha, eu já vou no outro crush, entendeu? Porque a vida é feita de escolhas, entendeu? De manhã ela pega um, de tarde é outro. Resumindo. Não, mas vamos lá. A indecisão de Meyer fala sobre a indecisão que temos durante o dia a dia. Quando ele fala do cinema, que eles são todos próximos nos 3 primeiros parágrafos, ele também dá a solução nos 2 últimos. Só que meio que não tem solução, porque eles podem estar longe ou estar perto, mas eu vou querer ir no que eu tiver com vontade naquele dia. Eu posso hoje acordar e dizer eu quero ir para o que está mais longe. Exatamente, a gente vai pelo aquele que nos agrada no momento. É como no dia a dia, a gente, eu quero ir para uma praia, mas não, eu prefiro ir para a piscina. Então eu vou escolher aquele que me agrada naquele dia. Porque eu acho que basicamente o livro trata mais ou menos disso, são coisas mais banais mesmo, como ele fala também no Brinde do Juízo Final. Então é basicamente isso, ele vai tratar de assuntos mais cotidianos, assim como a indecisão sobre um cinema ou outro. Já que os dois têm a artista mais bela, a bilheteira mais bela. Então é relativo, é aquilo que vai nos deixar bem naquele dia. É o que a gente vai com vontade de fazer. É isso. Leiam o livro Sentimento do Mundo, de Drummond, é muito bom, nós recomendamos, né? Sigam o nosso Instagram, assinem o canal e tem o Facebook também, gente. Também. A gente não sabe a ordem direita onde é que é cada coisa, mas vocês sabem, porque vocês são inteligentes. Então vocês fazem isso aí e nos ajudam, tá? Nossa turma de multimídia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.